Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos juntos na Academia de Pregadores. Como você sabe, as nossas aulas de Escola Bíblica Dominical são um presente da Academia de Pregadores para todos vocês, para todos nós, não é verdade? São aulas gratuitas, mas se você não conhece a plataforma da Academia de Pregadores, procure conhecer. A Academia de Pregadores tem um curso para você. A Academia de Pregadores tem curso para a área teológica, para a área de liderança, para a vida pessoal. A Academia de Pregadores tem curso também para a sua vida pessoal. Curso de gestão das emoções, por exemplo, que nos ensina a ter inteligência emocional. A Academia de Pregadores também tem o curso de pentecostalismo, que está tratando das questões que envolvem este primeiro trimestre de 2021, onde estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 8, aula do dia 21 de fevereiro de 2021. O título da lição é Comprometidos com a Palavra de Deus. Perceba que estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Na aula passada estudamos sobre a liberdade e a reverência no culto. O verdadeiro pentecostalismo também não pode subsistir sem um comprometimento com a palavra de Deus. Porque uma característica fundamental do pentecostalismo é que o pentecostalismo é uma doutrina ortodoxamente bíblica. Então nós precisamos ter um comprometimento com a palavra de Deus. O textuário da nossa lição está em Lucas capítulo 11 e versículo 28, que nos diz o seguinte: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Ou seja, os que não deixam escapar esta palavra. Porque quando ela está guardada em nós, ela se torna prática na nossa vida e nós tornamos verdadeiramente discípulos de Jesus. Porque Jesus diz assim: se as minhas palavras... Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o que é ser discípulo de Cristo? É caracterizado pela palavra de Deus atuante na nossa vida. Verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. Porque a Bíblia tem autoridade divina, porque a origem dela está em Deus. E isto, por si só, encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. É o que Martinho Lutero defendeu na Reforma Protestante. Sola Escritura, somente a Bíblia, somente a Escritura tem autoridade na igreja. Por quê? Porque ela deriva do próprio Deus. A Bíblia, ela tem essa autoridade divina porque ela deriva, sua origem deriva do próprio Deus. Ponto central da lição: amamos a palavra de Deus e somos comprometidos com ela. Não há como amar a palavra se não tiver comprometimento com ela. Eu sempre digo em aulas de homilética, por exemplo, que nós devemos pregar o que? A palavra. Se nós nos preocuparmos, como pregadores, nos preocuparmos em pregar a palavra produz tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos de jargões para mudar a vida de ninguém. Nós só precisamos da ministração da palavra, de viver a palavra, de envolver com a palavra. E a palavra de Deus disciplina todas as coisas. Objetivo geral da nossa lição: demonstrar o compromisso com a palavra. É isso que nós vamos aprender na lição de hoje. Objetivos específicos: primeiro, afirmar a autoridade da Bíblia. A Bíblia tem autoridade sobre nós. Terceiro, mostrar o zelo pela boa doutrina. O que é ser zeloso? É obedecer, é guardar, é cuidar desta boa doutrina. E terceiro, pontuar os cuidados quanto aos modismo. A gente vai ver o que é modismo, a gente vai perceber que modismo não é trazer coisas novas, atualizações, coisas importantes que até ajudam a melhorar a vida cristã. Modismo são coisas sem fundamentação bíblica e que não têm nenhuma relação com a verdadeira fé cristã. Leitura bíblica em classe. Está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, dos versículos 14 ao 19, e segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20
e 21. O texto nos diz o seguinte: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, porque está fundamentado na palavra. Tendo este zelo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Olha o que Pedro diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi proferida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia da Escritura, ou seja, o texto bíblico, é de particular interpretação. Quem pode nos auxiliar na interpretação do texto bíblico? O próprio Espírito. Porque foi ele quem inspirou os homens a escrever, então ele pode nos auxiliar nesta interpretação melhor do que ninguém. Vamos aos comentários do nosso querido pastor Ezequias Soares. Primeiro ponto: a autoridade da Bíblia. Primeiro parágrafo, eu já citei isso aqui, sola escritura, que foi um dos solas da reforma protestante, não é? Lutero defendia o poder, a autoridade das escrituras. O brado de sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática na vida cristã. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Eu já citei aqui em aulas anteriores, de quando eu fiz o curso de pós-graduação em teologia sistemática, um aluno disse que para estudar teologia nós não precisávamos de Bíblia, era só estudarmos teólogo. E eu refutei dizendo que se estamos estudando teologia, estamos estudando sobre Deus. E não há como estudar sobre Deus sem estudar a Bíblia, as Sagradas Escrituras, porque aqui está a grande revelação de Deus. As maiores, mais profundas e mais específicas revelações de Deus à humanidade estão aqui. E nenhuma revelação pode fugir às verdades bíblicas. Porque qualquer revelação deve ser julgada pelo crivo das Escrituras, pelo crivo da palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais vendido, mais lido em todo o mundo. É o livro mais provado e mais aprovado de todo o mundo. A Bíblia tem credibilidade. A sua autoridade é irrefutável. O poder de transformação das Sagradas Escrituras continua vivo e efetivo nos nossos dias, prático. A gente percebe isso. Então, a Bíblia tem a autoridade máxima na igreja. A Bíblia nos traz a palavra de Deus ao coração. Segundo parágrafo, nossos fundamentos. O nosso comentarista nos coloca aqui: a nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia. E ele cita mais uma vez a declaração de fé da Assembleia de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de nenhuma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Aqui está o nosso fundamento. A nossa prática de fé está fundamentada na Bíblia, a palavra de Deus. E terceiro parágrafo deste primeiro ponto, o comentarista vai falar que não somos deístas. O que é o deísmo? É uma doutrina que ensina que Deus criou todas as coisas, mas Deus se afastou dessas coisas que foram criadas. Deus se afastou dessas coisas que foram criadas.
Nós somos teístas. O que é a doutrina do teísmo? O teísmo nos ensina, e aí o comentarista, inclusive, coloca isso aqui, ó, somos teístas. O teísta nos ensina que Deus, o teísmo, nos ensina que Deus criou todas as coisas, mas Deus continua em contato com a sua criação. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais, dessa revelação do Espírito. Deus se comunica conosco através da leitura da palavra e dos dons espirituais, através de sonhos, visões e até pelas coisas mais simples do dia a dia. O que nós precisamos perceber é que tudo isso aqui tem que ser definido pelo crivo da palavra. A Bíblia é o crivo onde deve ser submetida toda manifestação de Deus a nós hoje. Não que essa manifestação de Deus, que Deus realmente precisa passar pelo crivo da palavra. Mas o que eu quero dizer é que qualquer manifestação, dita manifestação de Deus, que não passe pelo crivo da palavra, não é manifestação de Deus. Ok? Então não é que a manifestação de Deus tem que obedecer à palavra, porque Deus é Deus. Mas o problema é que nós temos ditas manifestações de Deus e que fogem ao crivo da palavra. Deus não se choca consigo mesmo. Deus não é paradoxal àquilo que ele mesmo faz. Ok? A palavra de Deus foi gerada pela vontade do próprio Deus, pela palavra do próprio Deus. Então nada do que nós vemos acontecer hoje pode ser incongruente com a palavra. Pode ser paradoxal à Bíblia Sagrada, porque Deus não vai contra si mesmo. Segundo ponto da nossa lição, zelo pela doutrina. No primeiro parágrafo nós vamos tratar sobre ensino ou instrução. E nós vamos compreender que a palavra doutrina significa ensino ou instrução e nos referindo aos ensinos bíblicos. Eu sei que o termo doutrina ainda causa incômodo aos ouvidos de alguns, porque muitas pessoas, quando nós falamos de doutrina, entendem usos e costumes. Porque nós, ao longo dos anos, ouvimos isso. Vamos ao culto de doutrina. E neste culto de doutrina se falava muito de usos e costumes. A gente sabe que, como assembleianos, alguns usos e costumes mudaram. Eu não vou entrar nesta seara e dizer se está certo, se está errado. É claro que a Bíblia nos orienta a preservar os bons costumes. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas de doutrina, aqui nós estamos falando de ensino bíblico transformador, ensino genuinamente bíblico. Esse ensino que transforma, esse ensino que instrui, esse ensino que motiva, esse ensino que realmente produz em nós novas criaturas. Eu estava conversando com um pastor, um amigo, pastor de igreja, e ele me disse: pastor, aqui nós ensinamos a palavra. Na igreja nós devemos ensinar a palavra. É a palavra quem convence, é a palavra quem transforma, é a palavra quem muda, é a palavra. A palavra de Deus tem esse poder. Se nós não crermos que a palavra de Deus doutrinariamente vai ensinar, se nós não crermos esse zelo pela doutrina, pelo ensino e instrução da palavra, se nós não crermos nisto, se a palavra não pode ensinar, se a palavra não pode transformar, o meu discurso não vai valer de nada. Então, o que nós ensinamos deve estar envolvido, né? O que nós ensinamos deve estar permeado pela a palavra. O conteúdo da fé é o segundo parágrafo deste segundo ponto. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Então, como se forma a nossa fé? Nós já citamos várias vezes, e o nosso comentarista, pastor Ezequias Soares, diversas vezes ele cita aqui a confissão de fé das Assembleias de Deus. Então, como se forma esse conteúdo da fé? É um conteúdo doutrinário
que é extraído da própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã. Então veja só, a confissão de fé assembleiana, ela é firmada na palavra, auxiliada pela experiência cristã de fé dos crentes assembleianos. A confissão de fé presbiteriana, ela é também firmada na palavra, é um conteúdo doutrinário extraído da palavra, auxiliado pela experiência cristã de fé dos crentes presbiterianos. O que é importante aqui? A experiência de fé, ela é interessante, mas o que é mais importante neste conteúdo da fé é esta fonte de conteúdo doutrinário na própria palavra. Na própria palavra. Porque se está na própria palavra, a experiência de fé pode ser diferente de uma comunidade de fé para outra. Mas a palavra não, a palavra é a mesma. Então estamos firmados na mesma palavra, com a ajuda do intelecto humano, inteligência humana, com a ajuda daquilo que nós compreendemos através desta nossa vivência na comunidade de fé. Terceiro parágrafo do segundo ponto. A nossa confissão de fé e a Bíblia, e o nosso comentarista nos coloca que a nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. A nossa confissão de fé assembleiana não foi uma pessoa só que criou, que inventou, que tirou da sua própria cabeça. Não, ela não é de particular autoria, pois ela expressa o pensamento e a vida da igreja, a vida dessa comunidade de fé. E ele diz ainda que esse documento é submetido às escrituras e estão em conformidade com ela. Foi o que nós acabamos de dizer no ponto anterior. É a nossa. Eu sou crente assembleiano, porque foi aqui na Assembleia de Deus, foi na Igreja Assembleia de Deus que o Espírito Santo revelou Cristo ao meu coração. Pastor, mas eu sou batista, glória a Deus, meu irmão. Foi aí que o Espírito Santo revelou Cristo ao seu coração. Eu sou presbiteriano, amém. Foi aí que o Espírito revelou Cristo ao seu coração. Eu sou da Igreja Universal do Reino de Deus, amém. Foi aí que o Espírito Santo revelou Cristo ao seu coração. Ah, pastor, mas Deus falou comigo que é para eu mudar de denominação. Peraí, se Deus falou, já não é um problema da gente. É um problema que Deus, é um problema de Deus e você. Deus falou com você. Então siga a orientação de Deus. Ok? Sem críticas, com respeito, porque aquela outra denominação tem uma prática, tem uma experiência. Prática de fé não, que a prática de fé é a mesma. Porque a prática de fé está alicerçada na palavra. Mas uma experiência de fé é diferente. Somos os pentecostais, somos os tradicionais, somos os neopentecostais. A experiência de fé é diferente. Né? Desde que esteja firmado na palavra, disciplinado pela palavra, produzido pela palavra, e a palavra de Deus é que está operacionalizando todas as coisas, glórias a Jesus. É a experiência de fé diferente. É o que nós estamos estudando nessa lição de número 8. Estamos comprometidos com a palavra de Deus. Ah, pastor, qual é a melhor denominação? É aquela que está comprometida com a palavra de Deus. É aquela que você se sente melhor. É aquela comunidade de fé onde você se sente à vontade, onde você tem liberdade para cultuar a Deus. Pastor, qual é a pior? Aquela que não está comprometida com a palavra. Pronto, simples assim. É aquela que não tem um comprometimento com a palavra. Se não tem um comprometimento com a palavra, não devemos estar ali. Porque estamos no lugar onde o comprometimento com a palavra não é verdadeiro. Estar no lugar onde falta o comprometimento com a palavra é estar no lugar errado. Terceiro e último ponto da nossa lição. Cuidado quanto aos modismos. Aqui nós vamos entender o que são os modismos. Primeiro parágrafo. Modismos. O que são estes modismos? São os ventos de doutrina que vêm e se vão, que têm caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. E aí nós vamos ter diversas coisas que o nosso comentarista cita aqui. Dente de ouro, o dom da unção do caicai, o sopro santo, a febre de ver anjos e outras aberrações doutrinárias. O que nós precisamos pensar? Que os modismos
não são novas práticas fundamentadas na palavra. Agora, nós não podemos também ser tradicionalistas, né? Não, tem que ser assim. Eu vejo crentes assembleianos, por exemplo, que dizem, não, a gente tem que, até a liturgia do culto tem que ser engessada. A gente tem que orar, depois cantar 3 hinos da harpa, depois ler a palavra, depois tem que ouvir o ciclo de oração, depois tem que ouvir a mocidade, depois o coral, depois as... Não, são engessados. Modismos não está ligado a isso. Modismo não está ligado a ter uma liturgia diferente. Modismo não está ligado a ter uma prática cultica diferente. Desde que essa prática cultica esteja alicerçada na palavra. Se está alicerçada na palavra e se promove a santificação, se promove o crescimento, se promove a glorificação do nome do Senhor Jesus, glórias a Jesus por isso. Porque senão também a gente vai ficar parado no tempo. Tem gente que quer que o obreiro, o pastor da igreja, fique parado no tempo. O pastor não pode fazer nada diferente, que ele já está perdendo as estribeiras. Enfim. Segundo parágrafo deste terceiro e último ponto. Procura apresentar-te a Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Eu sempre digo o seguinte, que a igreja de Deus entende o que de Deus vem. A igreja de Deus entende o que de Deus vem. Então, quando a Bíblia diz que é preciso apresentarmos como obreiro aprovado por Deus e aprovado pela igreja. Ah, pastor, por que tem que ser aprovado pela igreja? Porque a igreja é de Deus. E o que nós fazemos para a igreja. Então, se é Deus que está fazendo, a igreja de Deus entende o que de Deus vem. E quando Paulo fala isso com Timóteo, Paulo está falando que ele precisa manejar bem a palavra da verdade, que é o terceiro ponto aqui, que ele não precisa ter com que é o quarto parágrafo aqui, ele não pode se envergonhar, ele tem que ser aprovado. E a gente vai perceber o seguinte, esse obreiro aprovado que Paulo está dizendo aqui, é o obreiro que sabe fazer coisas mirabolantes? Não, é o obreiro que maneja bem a palavra da verdade. A gente vai perceber que o texto completo, e para este ponto, por inteiro é isso, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Apresentar-se a Deus aprovado. Terceiro parágrafo, como obreiro que não tem de que se envergonhar. E o nosso comentarista coloca aqui que o termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem significado amplo no Novo Testamento. Então, o que é o obreiro? Vem de obra. Obreiro é aquele que está na obra, é aquele que está trabalhando. Então, como eu me apresento verdadeiramente como obreiro? Quando eu estou na obra, quando eu estou trabalhando. Então, primeiro, eu tenho que me apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, ou seja, que está ligado à obra, que está entregue à obra, que está trabalhando. Aquele que está, eu anotei isso aqui, aquele que está dedicado à obra. Aí sim. Então, procura apresentar-se primeiro a Deus. Perceba, então, o que Paulo está nos dizendo. Antes de nos apresentar à igreja, nós temos que nos apresentar primeiro a quem? A Deus. Porque aqueles que não se apresentam diante de Deus não podem ser apresentados diante da igreja de Deus. Porque o Deus da igreja é maior do que a igreja de Deus. E outra coisa, quem dá obreiros para a sua igreja é o próprio Deus que criou a igreja, que é o Senhor da igreja. Então, antes de nos apresentar à igreja, precisamos nos apresentar a Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Alguns hoje têm aprovação da igreja, mas não têm aprovação de Deus. Porque não tem o Espírito de Deus para gerir a igreja que é de Deus, pelo Espírito que vem de Deus para a sua igreja. Então nós precisamos nos apresentar primeiro a Deus e apresentar-nos aprovado. Quem é o obreiro aprovado para a igreja? É aquele que passou pelo crivo de Deus.
Se nós nos apresentamos a Deus aprovado, nós estamos prontos para a obra. Aí ele diz, como obreiro, procura apresentar-te a Deus primeiro aprovado. Aprovado agora como obreiro, que não tem de que se envergonhar. O obreiro que se apresenta primeiro a Deus não é envergonhado diante da igreja, porque a igreja é de Deus e Deus já aprovou os obreiros que serão apresentados a ela. Então procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, ou seja, aquele que está dedicado à obra. E quarto parágrafo, e último parágrafo deste terceiro ponto, que maneja bem a palavra da verdade. Então perceba que são três coisas distintas aqui. Primeiro, apresenta-se a Deus aprovado. Segundo, como obreiro que não tem que se envergonhar, está dedicado à obra de Deus na igreja. E terceiro, que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade? É ter eloquência? O próprio comentarista diz que a preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com a aplicação para a edificação espiritual da igreja. Então, manejar bem a palavra não é ter eloquência. Manejar bem a palavra é ter fidelidade à palavra, ao apresentar essa palavra para a igreja. Esbarrei a mão de novo e mudei. Então, manejar bem a palavra é ter fidelidade ao apresentar esta palavra aqui, ó. Ao apresentar esta palavra à igreja. É claro que a eloquência é importante. É claro que a eloquência é algo lindo, magnífico. Mas não adianta ter eloquência sem ter fidelidade à palavra. Então, é o ensino correto. Ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade é ter condições de ensinar corretamente a palavra de Deus para a igreja de Deus. Irmãos, é só nós entendemos que a igreja é de Deus. E tudo que nós fazemos para a igreja deve ser de Deus. Porque se nós trazemos para a igreja de Deus aquilo que não vem de Deus, primeiro que essa igreja tem que rejeitar. Eu disse certa feita que, às vezes, eu não sei o que é pior. Se é um obreiro que não tem direcionamento de Deus ao apresentar projetos para a igreja, ou é a igreja que recebe projetos que não são de Deus para ela. Porque a igreja também tem que ter esta intimidade com Deus para perceber quando os projetos não são de Deus, ela rechaçar. Ela fala, não, não queremos. Nós queremos a palavra. Nós queremos ouvir o que é de Deus. Nós queremos receber aquilo que vem de Deus, porque nós somos igreja de Deus. Então, como igreja de Deus, nós devemos receber e aprovar só aquilo que obreiros que são de Deus trazem. Agora pensa que quadro magnífico, que eu vou falar até nessa câmera fechada aqui para você entender. Olha o quadro magnífico. Um Deus que cria a igreja. Uma igreja que é criada por Deus. Um obreiro que é chamado por Deus e que se apresenta a ele aprovado. Que é um obreiro porque está dedicado à obra. E que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, que ensina a palavra de Deus para a igreja de Deus. Irmão, isso é uma trilogia magnífica e perfeita. A igreja de Deus, o obreiro de Deus, chamado por Deus, que ensina a palavra de Deus. Aí sim, nós temos uma igreja de verdade e uma igreja que recebe a palavra. Que Deus nos dê, como ele diz em Jeremias, que Deus nos dê obreiros assim, e que eu e você sejamos estes obreiros para a igreja. Que nós, como igreja, também não aceitemos menos. Ah, pastor, mas isso é pedir muito, é pedir muito. Como igreja de Deus, querer um obreiro que se apresentou a Deus, que seja aprovado por Deus e que ministre a palavra de Deus, isso não é pedir muito, isso é o mínimo. O mínimo que eu e você, como obreiros, podemos levar à igreja, dar à igreja aquilo que vem de Deus. E sabe o que é mais importante? Quando nós levamos à igreja de Deus aquilo que vem de Deus para a sua própria igreja, isso quer dizer que antes da igreja receber o que vem de Deus para ela, nós recebemos primeiro aquilo que Deus quer dispor à sua igreja, porque nós somos obreiros de Deus para a sua igreja. Que essa seja uma verdade de Deus para a sua vida como obreiro, e que essa seja uma verdade de Deus para a vida de todos nós como igreja. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.
e que você, como igreja, receba de Deus aquilo que Deus usa os seus próprios obreiros para trazer à igreja, e que ao receber você saiba identificar: veio de Deus para a nossa vida e o nome de Jesus será glorificado. Deus te abençoe, abençoe a sua casa e a sua família. Um grande abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.